Olá, meus irmãos. Aqui estamos mais uma vez. Quero dar uma boa noite nessa segunda-feira. Feliz semana a todos. Hoje eu acredito que o vídeo não vai ficar muito longo, não. Não vai ficar muito longo. Eu acho que eu vou ser até breve. Mas eu peço a vocês que fiquem até o fim. É muito importante. Muito, muito importante mesmo. Hoje eu quero falar de um assunto. Eu nem ia gravar vídeo hoje. Nem ia. Mas aí quando eu tava vindo do trabalho, eu tava dentro do carro, e aí eu tava vendo um vídeo, botei um vídeo rápido para ver, e esse vídeo, eu vi um pastor muito conhecido, muito conhecido na internet mesmo, milionário, ele é. E ele tava mostrando uma colher, tipo uma colher de pedreiro, tipo uma colher de pedreiro, e essa colher de pedreiro, ela era tipo banhada a ouro, coisa e tal, mais ou menos desse tipo. E aí ele tava falando a seguinte coisa: adquire a sua, porque você não é para mexer massa com ela, mas você com ela você pega e você coloca nas suas coisas e você vai ser abençoado e coisa e tal. Quando eu vi esse vídeo, eu me choquei, eu fiquei chocado, meus irmãos. Eu fiquei chocado. O que é que acontece? Também, outro pastor, renomado também, já vi ele falar no altar já vi um vídeo onde ele fala no altar: você que tem você que é dizimista, devolva seu dízimo, você que dá oferta, devolva suas ofertas, você que não dá nada, não dê nada, fique como tá, seja ingrato, você não merecia nem estar aqui dentro da igreja, porque aqui foi pago com o dinheiro dos seus irmãos, você deveria estar lá fora na frente da igreja, não, você não deveria nem estar lá fora, porque lá na frente é propriedade da igreja. Eu vi esse vídeo. Eu vi um tempo atrás outro vídeo também de um pastor que estava vendendo vassoura. Disse que se você varresse sua casa com essa vassoura, você ia tirar todo o mal da sua casa. Eu vi um outro vídeo onde o pastor estava vendendo detergente e disse que se você levasse esse detergente para sua casa e lavasse seus pratos, sua casa ia ficar abençoada. Eu vi um outro pastor falando de sal e que consagrou sal e não sei o que. Eu vi um pastor que trouxe uma areia lá de Jerusalém, disse que essa areia de Jerusalém, se você botar essa areia no cantinho da sua casa, você ia ser abençoado. Meus irmãos, o que virou o evangelho? O evangelho não, porque o evangelho é puro. Isso é religião, isso é paganismo. Você vê de hoje em dia todas essas coisas. Se você ler esse livro aqui, você se liberta de tudo isso. Você só precisa ler esse livro, você se liberta de toda essa coja, toda essa malícia, toda essa maldade, todo esse engano. Você se liberta de tudo isso. O evangelho hoje, pregado pela religião, é vendido. A graça de Cristo é vendida. Estão incentivando vocês a fazer uma barganha com Cristo. E Cristo não barganha com ninguém, não. A graça é de graça. Cristo disse: de graça dai, porque de graça recebeis. Cristo mandou os apóstolos ir nas cidades pregar. E Cristo disse aos apóstolos: vocês não recebam nada. Vocês não levem nada. Nenhuma túnica a mais vocês levem. Só confiem. E se chegar num canto e alguém der alguma comida a vocês, tudo bem. Até isso, irmão. Hoje alguém só vai pregar numa igreja se receber uma quantidade. Combina o preço antes, pega. Me mostra na Bíblia, me mostra na palavra, onde é que uma pessoa, um cristão, um apóstolo de Cristo, eles eram ricos. Me mostra um apóstolo de Cristo rico, cheio de dinheiro. Você não vai encontrar, irmão. O próprio Cristo entrou em Jerusalém num jumentinho. O próprio Cristo lavou os pés dos apóstolos.
A Bíblia diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês estão presos num círculo vicioso, numa coja. Fica nesse vídeo, irmão, sai daí não. Tô com um pouco papelzinho hoje aqui, um estudo rápido que eu nem ia fazer, mas eu tô enojado com tanta nojeira, com tanta imundice que estão fazendo com o nome de Cristo. Esse Jesus que vocês seguem dentro dessas igrejas, todas essas denominações, não vejo mais um templo de pedra. Eu não vejo mais um templo de pedra, um verdadeiro evangelho pregado pelos apóstolos. Não vejo mais um. Não faz mais sentido estar dentro disso, não. Porque é só você olhar a história de Cristo, olhar a história dos apóstolos, e você vai ver que não faz mais sentido ficar dentro. Você está sendo participante. Hoje a palavra é falada muito pouco, 30 minutos de pregação dentro de uma igreja e o resto é só cântico, isso, aquilo, outro. E a verdadeira palavra, que é o pão da vida, não é falada. E muitos de vocês nem se dão conta disso. O que eu vou ler aqui hoje é bombástico. Bombástico. Vai desmascarar essas pessoas. Muitos pastores fazendo isso. Pastores não, porque só há um pastor. A gente vai começar. Querido e amado Deus, quero te agradecer, Pai, do todo fundo do meu coração. Eu nem ia gravar vídeo hoje, aí vi o que estão fazendo com o teu nome, com o teu evangelho, Senhor. E aí o Senhor toca no meu coração para eu vir aqui fazer esse vídeo, e aí eu venho e faço. Antes importa obedecer a Deus do que os homens. Por favor, abra os olhos dessas pessoas que estão sendo enganadas. Elas têm Bíblia para ler. Elas podem procurar a verdade, mas muitas não querem, estão acomodadas. Tão acomodadas. Que o Senhor possa despertar essas pessoas para o verdadeiro evangelho. Quero te agradecer, que o Senhor fale por mim. Que o Senhor fale, que eu diminua e o Senhor cresça. Te agradeço em nome do Pai e do Filho. Amém. Dar dízimo dentro de congregação hoje não tem base bíblica no Novo Testamento. Dar oferta dentro de congregação hoje, dá quem quer. Paulo diz que é voluntário. Paulo diz que é voluntário. Você dá quanto você quer, como você quiser e aquilo que o seu coração diz. Negócio de 10% é roubo. É roubo. No Novo Testamento não existe isso. Hoje eu não estou aqui para falar, meu assunto é outro, mas eu não estou aqui para explanar o dízimo, todos os textos. Aí tem alguém que diz, não, que os pastores gostam mesmo de usar. Pastores não, porque pastor só Cristo. Líderes religiosos. Eles dizem que, não, porque roubarás o homem a seu teu Deus, está em Malaquias. Aquilo em Malaquias, se você ler o contexto, eles falou para vocês. Hipócritas. Vocês, líderes religiosos. Porque as pessoas davam o dízimo, mas em Malaquias, quem roubava eram os líderes. E o texto de Malaquias, roubará o homem a seu teu Deus, é contra os líderes, não é contra as pessoas, não. Abraão deu o dízimo da lei, porque o dízimo é antes da lei. Abraão deu o dízimo dos despojos que ele tomou da guerra. Ele não deu do bolso dele, não. E isso foi um compromisso dele. Isso foi ele que deu por livre e espontânea vontade. E não porque Deus mandou. Deus não pediu nada a ele, não. Me mostra na Bíblia que Deus pediu. Não porque Jacó deu o dízimo, mesma coisa. Jacó fez uma promessa para Cristo, que se Cristo levasse ele até a casa dos familiares dele, de Labão, ele e prosperasse na vida dele, daí ele dava o dízimo. Ele fez uma oferta para Cristo. Ele que se impôs de coração, não por uma ordenança de Cristo. E vocês sabem disso. Vocês sabem. Eu ainda vou trazer um estudo falando texto de contexto a respeito do assunto. Vocês são tão hipócrita, vocês líderes religiosos, que vocês negligenciam o quarto mandamento da lei de Deus, a ordenância da tábua da lei de Deus, dizendo que está no Velho Testamento. Mas quando se trata de dinheiro, para encher o bolso de vocês, aí vocês dizem que vale e está no Velho Testamento. Vocês sabem, o dízimo nunca foi dinheiro. Ah, não, porque naquela época não existia dinheiro. Mentira. Mentira. O filho de Jacó, o mais novo, que agora fugiu da mente aqui o nome dele,
O que foi vendido por dinheiro. Com moeda de prata, os irmãos venderam ele. Abraão comprou o túmulo de Sara com dinheiro, com prata. O dízimo era comida, para que houvesse mantimentos para as pessoas se alimentar. Me prova no Novo Testamento que tem que devolver 10%. Hipócritas, mentirosos. O que vai ser lido aqui hoje é para vocês. O que vai ser lido hoje aqui é para vocês que roubam e arranca as ovelhas do rebanho de Cristo. Vocês vão pagar diante de Deus. Muito caro. Muito caro. Muito caro. Vocês vão escutar da boca do próprio Deus. Apartai-vos de mim, malditos, vocês que praticam a iniquidade. Mas, Senhor, em teu nome não profetizamos? Mas, Senhor, em teu nome não expulsamos os demônios? Sim, foi. Mas eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, ladrões. Enriqueceram das custas das minhas ovelhas. Compraram mansões, carro, casa, jatinho, enquanto as minhas ovelhas não tinham nada. Tem pessoas aí que não tem nem o que comer. Presta atenção você, que está dentro de uma religião nesse momento. Você está sendo cúmplice dessa coisa. Escuta o que vai ser lido hoje aqui e coloca em prática. Passa a ler esse Bíblio, passa a ler esse livro. Se você ler esse livro, pelo menos, no mínimo, o Novo Testamento, se você lê, o certo é ler a Bíblia toda. Toda a Escritura é divinamente proveitosa e inspiratória para a edificação do ser humano. Não despreze o Velho Testamento. O Velho Testamento tem muita coisa, muito a nos ensinar e nos dar uma direção. Leia esse livro e você vai se livrar das algemas de Satanás. A Bíblia diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Deus diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Fica nesse vídeo, irmão, não sai não. Curte, compartilha. Pra esse vídeo chegar a todos esses ladrões da casa de Deus. Casa de Deus não. Templo de Deus que somos nós. Templos de pedra não é a casa de Deus, tá? Isso é um lugar que as pessoas se reúnem. Botem isso na mente de vocês. A verdadeira adoração é ao Pai em espírito e em verdade. Vocês estão pagando, vocês vão ver aqui, vocês estão pagando para ser enganado dentro desses templos. Todos eles, não tem um desses mais. O único que ainda chega mais próximo da Bíblia, eu não nego, o único que ainda chega mais próximo da Bíblia é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É o único. Mas a partir do momento que ela se uniu com o catolicismo, abraçou a doutrina do catolicismo, algumas doutrinas, também perdeu a essência. Se juntou, se misturou, tá no balaio só agora para mim. Eu sou Adventista do Sétimo Dia. Eu guardo o Santo Sábado, guardo os mandamentos de Deus e estudo a Bíblia. Mas dentro de templo, mas não, porque o templo sou eu. Eu santifico a Deus com as minhas atitudes. Vamos para o texto. Vamos ver veja o que Jesus falou às multidão. Segura que agora vai. Curte, compartilha, para abrir os olhos das pessoas que estão sendo roubadas. Lê Mateus 23, irmão, por favor. Mateus 23 até o 24. Lê ele completo e tu vai entender a falcatrua e o que é que está acontecendo aqui. Mas lê, irmão. Então falou Jesus à multidão e aos discípulos. Veja o que Jesus falou às multidão e aos discípulos. Os mestres da lei e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, obedeciam a tudo o que vos disserem, mas não façais o que eles fazem, pois não fazem o que dizem. Vamos para o verso 6. Quero do verso 6 em diante agora, capítulo 23,
capítulo 23 de Mateus. Mateus 23, capítulo 6 em diante. Vamos ver. Amam os lugares de honra amam os lugares de honra nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas. Vocês amam os primeiros lugares nas ceias, líderes, nas igrejas que vocês mesmos construíram. As saudações nas praças e serem chamados de rabi pelos homens. Vocês amam andar nas praças, nos lugares, quando vocês passam e as pessoas estão dizendo a vocês, pastor, ali, pastor fulano de tal. Ali é o pastor, ali eu conheço, ali aquele pastor ali. É disso que vocês gostam, as saudações das pessoas. Entra no templo assim, ó, importante, todo mundo está saudando a vocês. Isso é para vocês mesmos. Está com o bolso cheio de dinheiro que não é de vocês. Da lã das ovelhas que vocês estão capando. Vocês, porém, não sereis chamados. Olha o que Jesus diz com as pessoas que ele está pregando. Ele está dando uma lapada nos líderes religiosos. É só você trazer tudo isso aqui para o nosso tempo hoje, tá? É como Deus já viu o futuro. E a lapada que ele dá aqui já é empurrando para o futuro isso aqui. É certo, irmão. É certo. E aí ele diz para as pessoas, para o restante das pessoas, vocês, porém, não sereis chamados de rabi, pois um só é o vosso mestre. Quem? Ele, Cristo. Vocês, porém, não sejam chamados de pastor, porque vocês já têm pastor, eu. Só faltou dizer isso, irmão. Que é isso que é o sentido da palavra. Vocês não sejam chamados de mestre. Feito eles são, feito eles querem. Eu sou o mestre. Eu sou o pastor. Eu sou o bom pastor. E vocês todos são irmãos. Verso 9. E a ninguém na terra chamais vosso pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. A ninguém chamar de pai na terra, irmão. A turma chama o Papa de pai. A palavra Papa significa pai. Ele se intitula o mediador entre a humanidade e Deus, onde o único mediador só é Cristo. Vocês estão fazendo o que é contrário à palavra. Vocês estão fazendo o que é contrário à palavra. Se vocês lessem um pouco desse livro aqui, vocês iam se libertar de tantas amarras que Satanás bota na cabeça de vocês. Tanta. Vocês não faziam ideia. Nem sereis chamados mestre, pois um é o vosso mestre, Cristo. Cristo. Não queira esse título não, irmão. Não queira um título que não é seu, que não lhe pertence. Porque esse título já tem dono, é de Cristo. O maior mestre vos será vosso servo. Olha, o maior entre vocês será servo. Quer ser maior do que todos? Seja servo. Pois quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado. Me mostra um pastor se humilhando para os outros, para alguém. Ele pisa nas pessoas. O que estão fazendo em certas igrejas por aí de hoje em dia é separar lugares. Separa lugar aqui, não. Aqui é para as pessoas mais importantes. Aqui tem igreja, irmão, que é assim. Aqui é para as pessoas mais importantes. Ali é para os membros normal. Fulano e fulano é dizimista muito alto. O dízimo dele é alto. Trata ele com mais carinho. Bota uma água gelada mais perto dele e tal. É assim, irmão. E vocês sabem que é assim. Só que as pessoas estão tão cegas, tão enganadas.
O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, feito está dito na Escritura. E quando eu vejo isso, eu vejo que é a realidade. Ai de vós, agora a lapada é em vocês, viu? Mestres e fariseus, hipócrita. Vou falar de mestre da lei e fariseus. Vocês que usurpa esse lugar, que faz um cursozinho de teologia criado por alguma doutrina e diz que é pastor e agora tem que pegar dízimo e bota um terno e uma gravata. E as ovelhas cega, surda e muda, que não conhece o verdadeiro pastor, segue vocês. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócrita, fecham o reino dos céus aos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que querem. Vocês fecham o reino dos céus para as pessoas. Nem entra e nem deixa quem quer entrar. Que Deus tenha misericórdia de vocês naquele grande dia, irmão. Arrependa. Ainda há perdão para você que está roubando as ovelhas. Ainda há perdão para você que está dentro do círculo vicioso, financiando essa coja. Porque você também vai ser culpado por isso. Porque tem Bíblia para você ler, irmão. Você vai ser culpado por isso também. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Devoras as casas das viúvas, sobre desculpa de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigorosamente. Sabe o que é que eles faziam aqui? Ia para a casa das viúvas, passava o dia todinho prolongando a oração, comendo, devorando as coisas das viúvas. E depois ia embora. O dízimo era dado em alimento, nunca foi dinheiro, para ajudar os órfãos e as viúvas. E esses ladrões, eles usurpavam isso e ainda ia para a casa das viúvas comer o que ela tinha. É isso que diz o texto. É só ler, irmão. Pede orientação ao Espírito Santo. Ora e lê. E a máscara da religiosidade vai cair. Estão te roubando, tu estás financiando essas cojas. Ai de vós, mestre da lei e fariseus, hipócrita. Percorre o mar e a terra para convencer aqueles, e depois de ter convencido, o torna filho do inferno, 2 vezes mais do que vocês mesmos. Vocês saem de casa em casa entregando panfleto. Mestre da lei, pastores não, que eles mandam os atalaia, manda as pessoas entregando panfleto, tentando convencer as pessoas a se juntar à religião deles, a se juntar a essa rede para ele ganhar dinheiro. E aqui diz que ele torna as pessoas 2 vezes mais vezes filho do inferno. 2 vezes mais. Imagina, o cara já está cheio de problema, já está condenado porque não se arrependeu ao verdadeiro evangelho, a Cristo. Já vai para o inferno por causa disso. Porque pode ser uma boa pessoa, irmão, mas se não aceitar a Cristo, está condenado. A Bíblia diz. Pode ser uma boa pessoa, irmão. Uma ótima pessoa na comunidade, mas se tiver uma mulher fora do casamento, está transgredindo um dos mandamentos, não adulterará e vai para o inferno, irmão. Pode ser uma boa pessoa, irmão. Pode dar cesta básica, fazer o que quiser. Ser uma ótima pessoa para todo mundo, um ótimo pai, um ótimo filho, pode ser tudo. Mas se não aceitar a Cristo como seu único e verdadeiro Salvador e não se arrepender de seus pecados, está condenado ao inferno. Mas aí vem o pastor,
Convida, vamos para minha igreja, não, lá você vai ser salvo. Lá Cristo vai te salvar. Vamos embora. Aceita. Bota uma música de fundo, faz aquela pregação maravilhosa, bonita ali e tal. A pessoa cai. Dá uma pressão psicológica. E no final das contas, depois, prega mentira, heresia, rouba dízimos e oferta e está tornando a pessoa 2 vezes mais filho do inferno do que a pessoa já era antes. É isso que o texto está dizendo, irmão. Não sou eu não, é o texto. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, irmão. É só ler, irmão. Verso 16. Ai de vós, condutores cegos, que dizias, aquele que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jura pelo ouro do templo, esse é devedor. Se tu jurar pelo templo, nada é. Mas se tu jurar pelo dízimo, que é o ouro, aquele chama ouro, então tu é devedor. Insensatos, cegos. Qual é mais importante? O ouro ou o templo? Que sacrifica o ouro. Quem é mais importante? O ouro, o dinheiro ou o templo? Também dizes, aquele que jura pelo altar, isso nada é, mas aquele que jura pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Entendeu agora, irmão? A falcatrua. Mais claro do que isso, só água, irmão. Você não enxerga se você não quiser. Você não enxerga se você não quiser. A verdade está aí, irmão. Você tem 2 opções. Continuar sendo enganado, fazendo parte dessa rede de engano, financiando essa coja, porque querendo ou não, todo dia se abre um templo em algum lugar, e Deus não mandou fazer isso não. Deus nunca mandou construir templo de pedra. Ao contrário, quando mostraram de Jerusalém, ele disse, não ficará aí pedra sobre pedra que não seja derrubada. Foi isso que ele disse, irmão. Me mostra uma passagem aqui, ele mandando os discípulos construir igreja em tudo que é lugar. Ao contrário, irmão, os discípulos saíam por aí pregando ao ar livre. E a sinagoga que ele já entrava já estava feita já, antes dele nascer. Insensatos e cegos. Qual é mais importante? A oferta ou o altar? Que santifica a oferta. Quem é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Quem é mais importante? Guias cego. Vocês vão pagar diante de Deus muito caro, irmão. Vocês estão brincando com quem não devia. No fundo, é porque vocês não creem em Deus. A realidade é essa. Vocês usam o evangelho como meio de enriquecer e ganhar dinheiro. Vocês percebem que existe pessoas desesperadas que não têm a menor vontade de ler Bíblia, de entender o que significa oferta, de entender o que significa arrebatamento, de entender o que significa mandamento, de entender o que significa praticamente nada, irmão. O povo vai para a igreja somente assim, ó. Aceitei a Cristo, tô salvo. Mas tu tem que ler, irmão, para poder tu se livrar dos enganos, porque senão tu não vai se livrar, não. Como é que tu vai se livrar? Cristo diz, o engano vai ser grande. Se possível for, enganaria até os escolhidos. Se possível for, enganaria até os escolhidos. Imagine tu, que não lê. Eu já fiz parte de religião, irmão. Eu já fiz parte, já. Enquanto eu não lia, eu estava preso. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu conheci, eu me libertei, irmão. Portanto,
o que jura pelo o altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está. Quem jura pelo altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está. E o que jura pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. O templo e morada do Espírito Santo que está se referindo aqui, no verso 21, somos nós. Acorda, irmão. Estuda isso aqui, irmão. Estuda esse capítulo aqui. Sai desse engano. Estuda. Deus não habita na mentira, não, irmão. Se estão pregando um dízimo que não é mais bíblico e roubando, é sinal que Deus não está habitando aí, não. Se existe essa mentira aí, existe muitas outras. Descobre uma só que teus olhos vai se abrir. Agora, se não descobrir nenhuma, continuar cego. Cristo disse, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Cuidado para não cair no buraco, irmão. Não deixa a tua salvação depender de líder religioso, não. Sem questionar, não. E o que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Deus. Verso 23. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas! Dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Mestre da lei, hipócrita, lá. Eles davam o dízimo do hortelã, do cominho, do endro. E negligenciava o mais importante. A misericórdia, a justiça. As pessoas passavam fome e não estavam nem aí. É o que está acontecendo hoje, irmão. O mundo se acabando aí, morrendo de fome aí. E as igrejas, quanto mais rica, não paga imposto. O dinheiro entrando com força. Imagina, irmão. Eu vou botar 50 membros. De 50 eu vou botar aqui 20 de dizima. Isso é no baixo. 20 de dizima. 10% de cada salário. E o resto da oferta. E aqueles que dizima também da oferta. Vê a quantidade de dinheiro de uma só igreja. Agora pega esses templos maior que tem, juntando tudo. Onde é que está esse dinheiro? Para onde é que vai esse dinheiro? Sabe o que é que mete na cabeça de vocês? Não, eu dou o meu dinheiro. Pastor, se ele roubar, é problema dele. Com ele e Deus. Tá errado, irmão. Tá errado. Tu tem que saber para onde o teu dinheiro está indo, se está ajudando uma pessoa mesmo ou não. É tua obrigação saber. Tu está sendo convivente com engano. Porque se estão usando o teu engano, se estão usando o teu dinheiro para abrir outro templo, para enganar mais pessoas, é tu que está financiando isso aí. E tu vai prestar conta com Deus também. Existe a lei cerimonial e a lei moral. Eu já preguei sobre isso. É só ir olhar o outro vídeo lá. Lei e a graça, você vai saber. Muito bom. Assiste lá. Lei cerimonial. E todos os mandados e os mandados de... As ordenâncias. O dízimo foi uma ordenância para aquele tempo. Quando Cristo morre, o véu do tempo se rasga, o dízimo acaba. Se tu estás praticando algo, dá o dízimo para tu ganhar uma bênção, tu tá querendo barganhar com Deus, tu tá errado. Tá errado. E se tu tá praticando isso porque tu tá debaixo da lei, se tu tá debaixo da lei cerimonial, tu tá debaixo de maldição, feito diz Paulo. Quem tá embaixo da lei tá embaixo de maldição. Lembrando, lei cerimonial, lei ordenância do véu para trás. Estou falando de lei moral não, corre de mandamento não. De mandamento é separado. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque tem gente que vai dizer assim, ó, ele falou da lei lá, apoiando, e agora está falando contra a lei. Lei moral, lei cerimonial. Lei moral, os 10 mandamentos. Se tu tá aí se tu tá embaixo da lei moral, dando o teu dízimo, e para ganhar uma bênção, tá embaixo da lei, tá embaixo de maldição, irmão. Estuda, irmão, para tu não tá fazendo errado. Lê isso aqui.
Condutores cegos. Condutores cegos. Que coam um mosquito e engole um camelo. Ai de vós, mestre da lei, fariseus hipócritas. Limpa o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de roubo e imoralidade. É muitos pastores aí fazendo coisas que vocês nem sonham, escondidinho, mas Deus está vendo. E está dizendo aqui, você limpa o exterior do copo e do prato, mas está cheio de imoralidade. Em cima do altar, pregando a coisa mais bonita do mundo, meio mundo de gente idolatrando vocês. Ah, o pastor fulano de tal ali E por trás cheio de imoralidade. Bebendo escondido, com a amante fora. Quantos escândalos não aparecem aí? Quantos escândalos? Na própria casa, às vezes bate na esposa. Vocês vão prestar conta com Deus, irmão. Vocês vão. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Imagine vocês. Fariseus cegos. Pastores cegos. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócrita. Sois semelhante os sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda iniquidade. Pastores renomados, que vendem a graça de Deus. Pastores renomados, que vendem indulgências. Pastores renomados, que vendem óleo ungido, sal, areia de Israel, para enganar as pessoas, pulseirinha, e por aí vai. Vocês estão feitos por sepulcros caiados, aqui diz a palavra. Vocês estão pintados por fora, mas por dentro está cheio de ossos podres. Ossos podres. Assim também vocês exteriormente parecem justos aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Que palavra, mano. 28, o verso. À vista dos homens, lá dentro da igreja, vocês com aquelas gravatas, com aquela Bíblia na mão, parecem homens justos diante dos homens. Mas interiormente, diz a palavra, mas interiormente está cheios de hipocrisia e de iniquidade. É por isso que a palavra diz: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos? Apartai-vos de mim, maldito, vocês que praticam a iniquidade. Vocês não tremem, não? Vocês não param para pensar um minuto, não, que vocês vão passar por esse grande dia? Vocês são loucos, é? Imagina se vocês morrer agora, vocês dão de cara com o Criador. Mas, Senhor, em teu nome não profetizamos? Vocês sabem que vocês vão escutar isso aqui, como é que vocês continuam? A Bíblia diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A eternidade inteira para vocês, esperando por vocês, e vocês trocando tudo isso por algum pouco de prazer nessa terra, enriquecer, andar de carrão de luxo, esses negócios. Tudo isso vai ficar, irmão, aqui. Abra os olhos, irmão, vocês. Eu não torço pela desgraça de nenhum de vocês, pastores. Torço não, cristão, torço não, jamais, Deus sabe. A minha intenção é abrir os olhos de todos vocês, até de vocês mesmos que estão fazendo isso, vocês voltar ao arrependimento. Cuidado para vocês não ir muito longe e não ter mais volta. Porque se Deus tirar o freio de vocês, vocês vão longe demais e não vai ter mais volta mais não. Cuidado, tá? Cuidado.
O maior castigo de vocês e ou de qualquer ser humano é Deus tirar o pé do freio e deixar a pessoa por conta, feito diz lá em Romanos. Deixar a pessoa a mercê dos seus próprios desejos. Acabou-se, irmão. A pessoa não tem como voltar ao arrependimento mais não, porque ela vai muito longe. A coisa que segura a gente é Deus refrear nossos desejos. Deus refreia um pouco nossos desejos para não deixar, porque se deixar a gente vai além do limite. Verso 29. Ai de vocês, mestres da lei, pastores e fariseus hipócritas, constrói os sepulcros dos profetas, adornai os monumentos do justo, e dizeis, se estivéssemos vivos no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no derramamento do sangue dos profetas. Vocês dizem, mataram os profetas. Se tivesse vivo no tempo dos nossos pais, eu jamais faria um negócio desse. Matar Isaías, serrar Isaías, jamais. Crucificar Pedro de cabeça para baixo, fazia isso nada. Jogar João num caldeirão de óleo fervente, fazia isso não. Mandar depois ele para a ilha de Patmos, não, fazia isso nada. Degolar Paulo? Não, fazia isso não. Degolar João Batista? Nada, fazia isso não. Deus me livre. É isso que vocês dizem. Matar Tiago a espada? Não, faz isso nada. Ou queimar a quantidade de valdenses em fogueira? John Hus? Lutero? Zwinglio? Lutero não, né? Lutero não chegou a ser morto não, mas foi perseguido. Tentaram matar de todas as formas, mas enfim. É isso que vocês diziam. Não, a gente não teria parte nisso não. Vocês dizem isso. A gente não teria parte disso não. Aí sabe o que Deus diz para vocês? Verso 31. Assim vocês mesmos confirmam que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vocês, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como vocês acham que vão escapar da condenação do inferno? Como? Como vocês acham que vão escapar da condenação do inferno? Vocês acham que vocês vão viver para sempre, né? Que um dia a morte não vai bater na porta de vocês, não é? Sabe quantas pessoas fizeram tudo isso que vocês estão fazendo e já estão enterradas já? Várias. E depois que morre, a sentença está decretada. Arrependam. Arrependem enquanto é tempo. Eu acredito que ainda há arrependimento para qualquer um de vocês. Portanto, verso 34. Portanto, eu vos envio profetas sábios e mestres da lei. A uns matarás e a outros crucificarás e a outros açoitarás. Mas vocês açoitarás, a outros vocês matarás. Nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Deus envia. E quando Deus envia, vocês... Aquele ali não presta, não, aquela doutrina é falsa. Persegue. Abre processo, sei lá o quê. Porque no fundo vocês sabem a realidade. Assim recairá sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração.
Não foi vocês que fizeram isso, não. Mataram os profetas, queimaram. Vocês da atualidade agora. Mas esse pecado aqui vai cair sobre todos vocês que faziam as obras que esses mestres e fariseus faziam. Porque a mesma obra que eles faziam, vocês estão fazendo. A Bíblia está dizendo que esse pecado vai cair sobre vocês. Que Deus tenha misericórdia de vocês e que vocês consigam chegar ao arrependimento. Eu torço para que vocês cheguem ao arrependimento. Só assim o verdadeiro evangelho talvez prevaleceria mais rápido e Jesus Cristo voltaria. Ou vocês acham que ele vai passar uma eternidade para voltar? Ele vai voltar, irmão. Tem hora estabelecida para ele voltar. Tá? E o apóstolo Paulo vem dizer em Gálatas 8, Gálatas 1, verso 8, mas ainda que nós mesmo, ou um anjo dos céus, vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Isso que vocês pregam dentro da igreja não é evangelho. Eu nunca vi Paulo vender vassoura ungida, óleo ungido, pulseirinha, vendendo bênção. Isso não é evangelho. E aí Paulo está dizendo que quem pregar um evangelho diferente do que vocês estão fazendo, que seja amaldiçoado. Está acontecendo com vocês, irmão. Talvez é por isso que vocês nem se arrependem mais. Estão indo longe demais. Talvez Deus já tenha até tirado o freio de vocês. Cuidado, tá? Eu acredito que ainda há tempo. Mas cuidado, porque um dia a taça enche. 1 Timóteo 4. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. Pessoas dando ouvido a vocês, espíritos enganadores e doutrina de demônios que têm cauterizado a própria consciência, pregando coisas falsas, quando Paulo diz que quem pregar um evangelho diferente que seja amaldiçoado. Isso deveria estremecer vocês, irmão. Isso deveria nem deixar vocês dormir, de tão pesado que é. Qualquer pessoa em sã consciência. É por isso que eu acho que vocês não estão no juízo perfeito, porque qualquer pessoa em sã consciência que crê na Bíblia e acredita na Bíblia estaria tremendo de medo. Vocês não estão nem aí, porque vocês nem creem na Bíblia, vocês nem acreditam. Vocês pregam, vocês falam algumas coisas aí porque é um meio de ganhar dinheiro, mas que na realidade vocês nem creem nisso aqui. E essa é a sentença que vai castigar vocês. Jesus disse, se vocês não creem em mim e não me dão ouvido, eu não julgo agora, porque eu sei que no dia do juízo final, a minha palavra vai julgar você. E para essas pessoas que estão nesse meio religioso, nesses templos majestosos, bonito, lindo, muitos estão aí dentro, mas vai para a igreja somente para se mostrar, para mostrar uma calça, para mostrar um relógio bonito. Eu sei, irmão. Para se exibir. Para observar a varoazinha ali. Se é bonitinho ou não. Mostrar o relógio, o carro bonito. Sabe quantos de vocês estão dentro da igreja às vezes para procurar Cristo? Porque ele não está lá, né? Poucos. Sabe quantos de vocês querem ouvir o evangelho? Poucos. Sabe quantos de vocês querem ouvir prosperidade? Muitos. Paulo disse. Ia chegar o tempo que vocês iam sentir comicheira nos ouvidos e não querer escutar a verdade. Isso é evangelho, irmão. Mas vocês não querem ouvir isso aqui, não. Vocês querem ouvir, sabe o quê? Deixa a chave do teu carro aqui, irmão. E aí amanhã vai aparecer um milhão na tua conta.
Fica aqui, irmão, nessa igreja e Deus vai te curar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E a pregação que diz: arrepende dos teus pecados, nega a si mesmo, adora o Pai em espírito e em verdade. Olha para dentro de si, senão tu vai para o inferno. E lá vai ter choro e ranger de dente, feito o Cristo diz. Vigia, sai do meio dessa coja. Ouvi uma voz do céu, Apocalipse 18, verso 4. Ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas, pois os seus pecados acumularam até os céus, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Os pecados dessas igrejas todinha aí, irmão, que se abraçou com a igreja católica, que abraçou o vinho dela e tá pregando um meio mundo de heresia, que vocês estão pagando para ela pregar heresia para vocês estão aprendendo erro, vocês estão dentro dela, vocês estão financiando ela, Deus está dizendo a vocês: sai dela para não ser participante dos seus pecados. E que a praga que vai cair sobre ela não ocorra sobre vocês. Se esse vídeo chegou até você, irmão, que abra seu coração. Mas aí você pode dizer assim: não, mas porque se eu sair dessa congregação, eu não consigo... Como é que vai ser minha vida? Eu tô há 20 anos aqui, eu tô há 10 anos aqui. E como é que vai ser? Se eu não for para a igreja, eu vou cair. Se você cair, irmão, é porque você nunca conheceu a Deus, irmão. Porque quem conhece Deus de verdade, guarda os seus mandamentos, que é os 10. Qualquer igreja que prega que você pode quebrar, aguarda o sábado, ela está em pecado, ela está ensinando você a transgredir um mandamento, e Jesus Cristo disse que a pessoa que transgredir um dos 10 mandamentos e ainda ensinar os outros não entra no reino dos céus. Mas aquele, portanto, Mateus 5,17, mas aquele, portanto, que observar todos os 10 e ainda ensinar o outro a fazer o mesmo, será chamado maior no reino dos céus. Então toda igreja que pregar contra a lei de Deus, ela está no erro e no pecado. Toda igreja que pregar sobre dízimo hoje, 10%, vendendo a salvação de Cristo, ela está no erro e no pecado. Toda igreja que pregar uma imortalidade da alma, isso é do espiritismo, isso é paganismo. Ela está no erro e na alma. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E a imortalidade só vai receber na vinda de Cristo. O apóstolo Paulo mesmo diz que na vinda de Cristo, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Portanto, ninguém é imortal. O único que é imortal é Deus. E isso é só algumas heresias, tem muito mais. Sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados e não ocorra que as pragas que é para cair só nela, cai em cima de você também. Porque se você não sair dela, está dizendo o texto de Apocalipse aqui, se você continuar nela, as pragas que vai cair sobre Babilônia, sobre o trono da besta, vai cair sobre você também, irmão. Vai cair, irmão. Não adianta. Não pense que adorar a Deus é estar dentro de templo religioso, onde está o engano e a mentira. Na realidade, Satanás não quer nem tirar vocês de lá. Ele quer que vocês fiquem exatamente lá, porque é lá que ele consegue controlar a mente de vocês. Satanás distrai vocês a semana todinha, o mês todo. Ele distrai você a semana toda com vídeos, com série, com celular, com YouTube, com arraste para cima. E você sente preguiça de ler a palavra, porque ele sabe que se você inventar de ler esse livro aqui, você se liberta, irmão. E aí ele coloca na tua cabeça, na tua mente, aquela série, aquele filme, e aí tu diz: não vou ler a Bíblia não. E quando lê, tu pega, lê uma página, 1, 2, 3 letrinhas, dá logo preguiça, tu solta, e vai olhar o celular, alguém mandou uma mensagem, e tu vai botar aquela série, e tu despreza as coisas santas. Porque ele quer te manter lá dentro, irmão. Lá onde tá as coisas que ele quer. O engano, a mentira, a gritaria, a balbúrdia. O irmão falando mal da irmã. O irmão pegando a irmã do irmão. O irmão pegando a outra irmã, que é a mulher do irmão. Quantos e quantos escândalos eu vejo aí?
Pastor pegando a irmãzinha. Lá onde está toda misturada, junto e misturada, irmão. E quando você sai de lá de dentro, os crentes que era seu amigo já não é mais, irmão. Já deixa de ser seu amigo, irmão. Você vira uma outra pessoa. E se você pregar algum tipo de verdade, piorou. Isso é evangelho, tá? Por isso que eu falo. Evangelho é diferente de religião. Não se une. Como é que evangelho vai se unir com religião? Me diz aí. O que eu estou pregando aqui, como é que vai se unir com religião? O que eu estou falando aqui, se eu for falar dentro de uma igreja, o que vai deixar? Vai acabar com a igreja, irmão. Era por isso que quando os apóstolos iam para um canto pregar, eles eram expulsos. Paulo foi apedrejado em alguns cantos quando foi pregar o evangelho. Pedro foi açoitado, mandado para a cadeia junto com Barnabé. Foi açoitado. E aí os anjos foram soltar ele lá na cadeia, lá. Não, irmão. E aí o apóstolo Paulo diz a seguinte coisa. Que por não aceitarem o amor à verdade, Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira, porque rejeitaram a verdade. Quando você rejeita uma verdade que Deus manda, a operação do erro vem. Principalmente agora no tempo do fim. Para que vocês creiam na mentira e sejam condenados. Se vocês estão rejeitando a verdade bíblica, o texto que o apóstolo Paulo fala, ele diz a seguinte coisa. Você rejeita a verdade, tudo bem. Não quer, né? Não. O evangelho está sendo pregado, quer não, né? Não. Tem certeza? Tenho. Tudo bem. Deus envia a operação do erro para que você creia na mentira e você seja condenado por isso. Você rejeitou a verdade, irmão. E se essa verdade chegou até você, não rejeita não. Não acredita em mim não, vai estudar. Continua dentro da tua igreja, mas porém, estuda. E logo, quando tu começar a descobrir as verdades, tu vai dizer assim, bem que aquele irmãozinho lá que tava falando lá no vídeo lá, aquele doidinho lá, falou e é verdade mesmo. E quando tu for perguntar ao pastor assim, mas pastor, o que significa isso? E ele vai te driblar, irmão. Porque ele é mais inteligente do que tu. Ele é astuto. Ele aprendeu com o melhor, ele aprendeu com o mestre dele, irmão. O diabo tem seus filhos. A Bíblia diz. Ou tu é filho de Deus ou tu é filho do diabo. Das duas é uma. Não pode ser neutro, não. Ele aprendeu com o melhor, irmão. O enganador. E aí quando tu for lá, mas meu pastor, tu tá aprendendo agora, quando tu começar a aprender a verdade direitinho ali, mas meu pastor, o que é isso aqui, meu pastor? Aqui tá dizendo que... Não, irmão. Calma, né? Assim, ó, cuidado com quem você escuta por aí, viu? É porque, olha, aqui é assim, e ele vai distorcer o texto, irmão, ele vai inventar ele vai buscar um outro versículo fora do contexto, ele vai driblar a tua mente e tu vai cair, irmão. Estuda por si só. Joelha. Ajoelha, ora, implora, pede a Deus sabedoria. Coloca a Bíblia assim, diz, Senhor, dá sabedoria para não ser enganado, Pai. Ele vai te dar. Mas se tu não se esforçar e não for buscar essa sabedoria, irmão, por si só, o texto de Apocalipse diz que as pragas vai cair sobre tu. Tua casa e quem tiver ao teu redor que fizer parte dessa mesma coisa. Esse foi o vídeo de hoje. Na realidade, eu nem ia fazer vídeo hoje. Mas quando eu comecei a ver essas maldades contra o Evangelho de Deus, Lutero disse, quando foi para Wittenberg, a seguinte coisa. Disseram, Lutero, não vai não. E ele disse, até que daqui para lá tenha tantos demônios como telhado em cima do telhado das casas, lá eu estarei de pé pela verdade. E eu morro por essa verdade, irmão. Jesus vai voltar. Que Deus abençoe vocês. Senhor, abençoe esse povo que está do outro lado. Todo esse que viu essa mensagem. Que essa mensagem, Pai, chegue às pessoas que o Senhor queira, pessoas que têm fome e vontade da palavra. Que essa mensagem, Pai, ela possa abrir os olhos, pelo menos dessa pessoa que escutou essa mensagem, para que ela venha ter interesse em ler sobre o assunto. E ver que o círculo religioso rouba mentes e almas. Então que o Senhor possa iluminar a mente dessa pessoa. Eu te peço, eu te imploro, eu te suplico. Amém. Fiquem com Deus.